Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio de Iudicibus e nós vamos ter uma conversa bem à vontade sobre um assunto muito interessante para quem gosta de teoria da contabilidade, grande número de pesquisadores em teoria, em contabilidade que a gente tem. E, na verdade, hoje em dia, a teoria da contabilidade não é mais um assunto esotérico, absolutamente considerado estranho, né? Mas, tendo em vista a grande mudança que a gente tem na nossa contabilidade atualmente, é muito importante ir mais a fundo um pouco na teoria da contabilidade. Nós vamos trabalhar em 3 módulos e vamos conversar um pouco, então, sobre teoria e pesquisa. A grande dificuldade de definir teoria em contabilidade é que o número de pesquisas e a variedade de pesquisas que a gente tem nessa disciplina é enorme. Eu faço uma analogia, ou uma forma de encarar o assunto para entender melhor. Suponha que a pesquisa, ou cada pesquisa, seja um grande afluente de um grande rio, digamos o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é a teoria da contabilidade. E os afluentes são as pesquisas. Ora, a variedade de pesquisas é tão grande, não só quanto ao número, mas também quanto aos assuntos abordados, que a gente não consegue definir de forma cabal uma única grande teoria da contabilidade. Ela é claro que ela existe, mas nenhum autor foi capaz de resumir num determinado livro ou num compêndio o que seria a teoria da contabilidade como um todo. Vocês sabem, nós temos pesquisas sobre pesquisas de mercado, estou me referindo principalmente às pesquisas empíricas, normalmente com métodos quantitativos. Temos pesquisas de mercado, de value relevance, gerenciamento de resultados, comportamento dos analistas de mercado, teoria do agenciamento, além das pesquisas sobre contabilidade gerencial, que ainda são grande maioria no campo das pesquisas no Brasil. Então, é tão variada a gama de pesquisas que você forma um rio, um grande rio, mas que não tem uma característica única, homogênea. Bom, mas isso não quer dizer que a teoria da contabilidade não exista. É claro que ela existe. Só que ninguém, como eu falei antes, foi capaz, numa obra, por maior que possa ser, por mais ampla que pudesse ser, foi capaz de resumir, de dar uma visão única dessa pesquisa. Como é que a gente poderia, como é que a gente poderia definir uma teoria contábil plena? Para a contabilidade, a gente não quer ampliar para todas as ciências, mas para a contabilidade, uma definição de teoria que eu gosto bastante é que a teoria é um conjunto de postulados, de princípios e de normas capazes de explicitar uma ciência. Explicando melhor, os postulados na contabilidade são postulados puramente ambientais. Quer dizer, eles servem não só para a contabilidade, mas para a administração, para a economia e, eventualmente, até para o direito. Os grandes postulados que a gente tem são o postulado da entidade e o postulado da continuidade. Já os princípios são a alma, né, da teoria contábil e cada pesquisador tem um elenco diferente de princípios, mas a gente diria que os mais importantes são o princípio da competência, né, o princípio do denominador comum monetário, esses são mais importantes, além do princípio do custo como base de registro inicial. E as normas? As normas são, como na matemática, seriam os corolários para os teoremas. Elas validam em parte, qualificam em parte os princípios. A gente tem objetividade, conservadorismo, consistência e assim por diante. Então, essa é a estrutura geral.
Porém, não basta enunciar que uma teoria teria que ter postulados, princípios e normas. Esses itens têm que ser completamente interrelacionados entre si, de uma forma científica, e a fim de explicar bem as relações de causa e efeito entre os fenômenos. Nesse aspecto, eu acho extremamente importante que a teoria da contabilidade ela tem que servir como rumo para as regulações contábeis. Entretanto, a regulação contábil, mesmo aquelas emanadas nas chamadas estruturas conceituais básicas, por exemplo, a CVM 539, que é o pronunciamento CPC 00, essa regulação contábil, na parte conceitual, não segue exatamente o conceito teórico. Pega algumas coisas, mas deixa de lado outras. Então, tem algumas inconsistências muito sérias. Por exemplo, a 539 da CVM admite duas premissas fundamentais: continuidade e competência. Mas depois tem uma série de informações, de qualidades da informação contábil. Então vocês verificam que não há postulado, que fazia parte da definição de teoria, não há princípios e não há normas. O que existe, eles pegam duas premissas fundamentais, mas depois se fragmentam, todos os outros conceitos são fragmentados nas qualidades da informação contábil. E uma coisa mais séria ainda, a estrutura conceitual válida no Brasil atualmente fala em continuidade, aceita como premissa continuidade. Entretanto, na hora de avaliar os ativos, alguns ativos que têm que ser avaliados pelo valor justo, escolhe para a forma de avaliação do valor justo um valor de saída. Ora, a continuidade é totalmente contrária. Se você aceitar a premissa da continuidade, isso é totalmente contrário a você adotar um valor de saída nas demonstrações contábeis. Porque na premissa da continuidade, os ativos não existem para serem vendidos na condição em que eles se encontram. Os ativos existem para, amalgamados com outros ativos, propiciarem um produto ou um serviço que dê uma receita para a empresa. Portanto, o valor que deve ser utilizado, aceitando-se a premissa da continuidade, que a 539 aceita, deveria ser um valor de entrada, nunca de saída. Isto é, um custo de reposição, algum outro valor de entrada. As conceituações de pesquisa têm sido muito complexas, dando uma ideia, às vezes falsa, de que pesquisa é só aquele estudo utilizado com métodos quantitativos, extremamente complexa. Na verdade, poucas pessoas poderiam até entender essa pesquisa. Eu gosto de uma conceituação de um dicionário, da Wikipédia, acho que ela é mais simples. A conceituação de pesquisa é muito menos complexa do que se pensa à primeira vista. Na verdade, pesquisa é todo estudo que leva a um aumento, a um acréscimo do conhecimento sobre determinado assunto. Na definição de pesquisa, não está escrito em nenhum lugar que ela tem que ser qualitativa ou quantitativa, tem que ser indutiva ou dedutiva, o método científico utilizado, tem que ser teoria positiva ou teoria normativa. Apenas na definição que nós escolhemos, a pesquisa é um complexo processo mental e depois colocado em prática através de algo escrito, né, de algo consubstanciado, que faz com que o conhecimento com relação a uma determinada fenomenologia contábil aumente através dessa pesquisa, ou que refute conhecimento anterior, ou que crie novo conhecimento. Não, ou até pesquisa também é um tipo de estudo que valide o conhecimento anterior. Então, ela pode aumentar o conhecimento, validar o conhecimento existente sobre determinado fenômeno ou refutar esse conhecimento. Na verdade, então,
eu gosto dessa definição de pesquisa porque ela tira alguns mitos. Hoje em dia, lamentavelmente, grande número dos artigos publicados em revistas consideradas de qualidade nacional, A1 ou internacional, que são apreciadas muito pela CAPES, só aceitam pesquisas com a famosa, o famoso R2. É uma forma simples de dizer que tem que ser uma pesquisa super matematizada, quantitativa, com uso de metodologia estatística normalmente. E é muito difícil para os pensadores e para os teóricos da contabilidade e até das finanças conseguir publicar artigos puramente conceituais. Eles não são considerados artigos, quando muito são considerados ensaios. Isso, eu acho, é uma tendência extremamente negativa, porque é como se só fosse digno de ser publicado um artigo desde que tivesse bastante matemática, que ele fosse difícil de se entender, quando na verdade, às vezes um artigo conceitual é extremamente importante porque ele antecipa tendências. Então é muito importante desmistificar, por isso que eu fiz questão de desmistificar esse conceito de pesquisa. Não há preferência pela metodologia utilizada, claro que a metodologia tem que ser bem utilizada. Portanto, não indica se a pesquisa utiliza método dedutivo ou indutivo, se é teoria normativa ou teoria positiva. Como eu falei no início, no fundo é um complexo processo mental que aumenta o conhecimento, valida o conhecimento existente ou refuta o conhecimento existente, criando um novo paradigma. Portanto, o que interessa, no fundo, é o conhecimento acrescido.